Você aí convive com alguma dor? Dor articular, dor de enxaqueca, dores pré-menstruais, dores de cólica, dores de barriga, dores de joelho, coluna, alguma dor? Se você tem dores com frequência ou tem alguma doença autoimune, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar como a nutrição pode nos ajudar a tratar aí as raízes dessas dores. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Olá, tudo bem? Eu sou a Mafê Nutri e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como o estilo de vida, a alimentação e algumas estratégias de suplementação podem ajudar no nosso tratamento das dores, tá? Mas antes de falar o que nós vamos fazer, qual é o melhor chá, qual é o melhor suplemento, qual é a melhor estratégia para dor, a gente tem que entender que se você tem uma dor em algum lugar específico, então vamos pegar as mais comuns, tá? Que são as dores articulares, por exemplo. Então quem tem artrite, artrose, ou tem alguma doença autoimune que afeta as articulações, ou tem dores mesmo, dores na coluna, dores no joelho, dores no cotovelo, dores nas articulações. Você tem que entender que o problema não está na sua articulação. Existe por trás daquela dor uma raiz ali, uma origem de um processo inflamatório. A gente só tem dor, a gente só sente a dor porque a dor foi gerada por substâncias ali do nosso corpo que foram produzidas, então mediadores que a gente fala da dor e mediadores inflamatórios, que são substâncias que normalmente são produzidas no nosso intestino, normalmente para não falar sempre, são produzidas no nosso intestino e quando elas são produzidas em excesso, exacerbadamente, a gente acaba tendo uma resposta da dor, tá? Mas antes de entrar no assunto intestino, pra gente pegar assim tudo que a gente pode fazer para cuidar ali daquele intestino, para melhorar as nossas respostas à dor, independente do lugar onde essa dor se encontra. Eu dei o exemplo das dores articulares, mas a gente tem dor em outros lugares também, né? Então, as pessoas hoje, elas têm muitas crises de enxaqueca, elas têm muitas crises de dores, de cólicas intestinais, de dores mesmo de TPM, de cólica menstrual. E as pessoas, cada dia que passa, elas estão tendo mais inflamação e elas estão tendo mais essa resposta aí dos mediadores da dor, tá? Mas antes da gente entrar na parte do intestino, como eu falei, a gente tem que entender uma coisa. A dor tem uma forte relação com o intestino, mas o nosso intestino tem uma forte ligação com o nosso cérebro. Então a gente tem um eixo que chama eixo intestino-cérebro, que normalmente é daí que vem as nossas respostas à dor. Então, se você pegar outros vídeos falando sobre dor, outros profissionais que também tratam as dores e que eles abordam mais essa parte da nutrição, de terapias mais naturais, de medicina mais medieval, todo mundo vai falar a mesma coisa. E pode parecer que é muita repetição, mas muitas pessoas não aplicam isso no seu dia a dia. Que é, quanto mais você bagunçar a sua alma, o seu espírito, o seu humor, pior para a sua dor. Então, se você é aquela pessoa que tá sempre com muita ansiedade, sempre muito preocupado, sempre reclamando de tudo, quando a gente tem essa resposta, tá, de neurotransmissores, de estresse, de preocupação, de reclamação, de tudo tá ruim, a vida é ruim. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo vai ter uma fase da vida que vai ter alguma coisa ali que não tá encaixando, não tá legal, que a gente acaba, que é natural reclamar. Não é que a pessoa, ai meu Deus, essa pessoa é uma pessoa insuportável, ela só reclama, ela nasceu insuportável. A gente sabe que hoje a vida tem muitos fatores estressantes e se a gente não tomar conta, a gente vai ficar uma pessoa pesada, a gente vai reclamar, a gente vai achar ruim de tudo. Só que a gente tem controle disso. Muitas vezes, quando a gente começa com esses pensamentos, a gente vai gerar uma resposta eixo intestino-cérebro e parece que é uma coisa... Ainda tá inventando isso. Eu não tô inventando isso. Então, como não é uma coisa que a gente palpa, vocês estão conseguindo ver,
Mas toda vez que você estimula pensamentos que são ruins, ou também pensamentos muito excitatórios, muita animação, muita ansiedade por uma coisa boa, às vezes não é nem um pensamento ruim, de reclamar, de estar triste, de estar ansioso, de estar para baixo, de estar mal. Às vezes é um pensamento também de muita felicidade, muita excitação, muita ansiedade boa, muita coisa vai acontecer e você fica ali muito ligadão. Toda vez que a gente tem esse excesso de pensamento, isso vai gerar respostas, onde a gente vai fazer uma troca com o nosso intestino, tá? É uma via de mão dupla. O que acontece no seu intestino vai para o seu cérebro, o que acontece no seu cérebro vai para o seu intestino. Quando essas respostas de neurotransmissores mais exageradas ou com mais frequência, elas chegam no seu intestino, você vai estimular a produção de proteínas que são mais inflamatórias. E essas proteínas que são mais inflamatórias também vão estimular a produção de mediadores da dor, que são substâncias que vão estimular mesmo a dor em algum sistema alvo seu. Tem pessoas que vão ter o alvo da articulação, tem pessoas que vão ter o alvo das dores de cabeça, tem pessoas que vão ter os alvos digestivos, tem pessoas que vão ter alvos de útero, de mama e assim por aí vai, tá? Então são muitos lugares que a gente pode ter dor. Tá? Então, antes de qualquer coisa, gente, estratégias que você tem que fazer. Se você sente muita dor e se você, às vezes, tem uma autoimune, ou se realmente tem ali uma característica familiar de ter as articulações como alvo, mas, eu não sou essa pessoa que ela tá falando que reclama muito, nem sou tão ansiosa, mas eu tenho as dores. Tudo bem, pode ser uma outra coisa também que está acontecendo, mas uma das coisas que vai te ajudar demais é cuidar também da saúde mental. Então, fazer estratégias para relaxamento. Então, fazer meditação, técnicas respiratórias, pranayama, são excelentes para modular as dores. Então, a gente, eu não gosto de meditar, eu não consigo ficar parado muito tempo sem fazer nada, eu fico ansioso. Só da pessoa já estar nesse estado onde ela não consegue meditar, é onde ela mais precisa fazer essas estratégias de relaxamento. Se você não consegue meditar, se você não tem tempo para meditar, já está estimulando as suas respostas de dor. Por quê? Porque, gente, o corpo, ele precisa de rotina, ele precisa de sistemática. A gente tem que fazer as coisas todos os dias para que as nossas células entrem naquele ritmo e consigam se fortalecer e modular as nossas respostas. Então não adianta meditar hoje, porque hoje eu tô com muita dor de cólica, vou meditar, falou que ajuda. Beleza, passou. Eu só sinto cólica nos 2 primeiros dias da menstruação. Nem lembrei mais de meditar. Vou meditar agora só na próxima menstruação. Gente, não é assim que funciona. Tem que fazer uma coisa rotineiramente. Um dia ou outro não vai dar mesmo, tudo bem, não tem problema. Mas se a gente faz uma coisa uma vez ou outra, daqui a 2 meses, daqui a 15 dias, você não vai criar uma consistência ali e você não vai ter uma boa resposta. Meditar não é somente sentar e ficar lá meditando em silêncio, parada, sem nada. Você pode meditar de outras formas, como ouvir uma música relaxante e ficar ali no seu momento. Não adianta ficar ouvindo uma música relaxante e ficar no celular vendo o WhatsApp e vendo o Instagram. Isso não é entrar em relaxamento, porque você vai ter um estímulo excitatório com alguma coisa que você vai ver. Mas quando você bota uma música relaxante, então normalmente são músicas mais tranquilas, que tem muitos estudos. A meditação, ela não é, as pessoas zen vêm falando que a meditação ajuda. Existem estudos que comprovam, tá, que a meditação ela tem um forte impacto na nossa saúde geral, não só para dor. Então, meditar pode ser ficar ali 10 minutos fazendo carinho no seu animal de estimação. Mas é ali, não é fazer carinho no animal de estimação pensando que eu tenho que trabalhar, pagar uma conta, sair para comprar não sei o que, falar com fulano. Não, é ficar ali, fazer carinho no seu animal, ficar ali pleno, ficar sozinho ali olhando para a natureza. Olha o dia, olha o céu, tá muito azul, tem flor, tem coisas. Aprecie a natureza. A nossa ligação com a natureza é uma das nossas formas de cura. E muitas pessoas já fazem isso que assistem esse vídeo, eu tenho certeza, e tenho certeza que essas pessoas já sentiram benefício, como tem outras pessoas que vão achar que o que eu tô falando é uma baboseira. Mas experimenta fazer essa baboseira muitos dias, pra você ver se você não começa a ter mais tranquilidade, calma, menos dor, mais saúde. E aí, você vai ver que as outras estratégias, elas vão fazer um combo com isso, vai fazer muito mais sentido. Então você pode meditar, ouvir música, fazer as técnicas de respiração. Você pode fazer uma automassagem, que inclusive isso é excelente para dor,
com óleos anti-inflamatórios como o óleo de gergelim. Você pode fazer o óleo de gergelim e às vezes até colocar um óleo essencial dentro do seu próprio óleo, então um óleo de hortelã, um óleo de lavanda. Você pode colocar no seu óleo e fazer a automassagem. Isso é um momento de meditar, gente. Meditar não é só parar e ficar lá. Meditar também, existem outras formas de meditar, sabe? Às vezes até caminhar no início de uma manhã, onde está tudo em silêncio, só tem mais pássaro, barulho mais de natureza, isso também é uma forma de meditar. Fazer o grounding. O grounding é quando a gente coloca os pés no chão, na terra, na grama, e a gente sente a natureza. Então, isso é uma forma de relaxamento, isso é uma forma de trabalhar todas as nossas questões, eixo, intestino, cérebro. Então, nesse vídeo, se eu for falar duas coisas que são as mais importantes para as dores, não importa onde é a sua dor e se a sua dor é uma doença já diagnosticada. A sua dor, ela não tem origem na doença, ela tem origem em algum sistema seu que foi o intestino que ficou em desequilíbrio, tá? Então, por mais que você tenha diagnóstico do médico, tome medicamento, não estou falando que você não tem que fazer isso. Eu estou dizendo que se você não buscar a causa raiz, você vai manter o uso do medicamento, mas mesmo assim vai ter dias que você vai ter dor. E eu sei porque eu pego muito paciente, há anos atendendo no consultório. Eu pego muitos pacientes que, inclusive, eles vêm muitas vezes para emagrecer, porque quando a gente tem dor, a gente tem inflamação. Não foi o que eu falei? Quando a gente tem muita inflamação, a gente vai gerar essas respostas de dor. E essa inflamação, ela também faz a gente ganhar peso e dificulta o emagrecimento. As duas coisas ao mesmo tempo. É diferente dificuldade de perda de peso para facilitar e ganho de peso. Você pode ter as duas coisas, você pode ter um caminho só. Então, quando a gente está inflamado, a gente também afeta todas as nossas questões de composição corporal. Então, muitas vezes as pessoas me procuram para emagrecer e quando eu vou fazer um rastreamento dos sinais e sintomas, o que está acontecendo com o intestino dela, como está o sono daquela pessoa, tem dores de cabeça, articular, como que tá as coisas? A pessoa sempre tem uma queixa de dor. Em algum lugar ali a pessoa tem uma queixa de dor, tá? Então, as duas coisas principais, trabalhar as questões mentais. E eu acho que hoje em dia, gente, independente se a gente tem dor ou não tem, acho que todo mundo tem que trabalhar as questões mentais, porque assim, o mundo não tá facilitando pra gente ter sanidade mental. Então, se a gente não trabalhar isso, a gente vai ficar crazy, né? Se a gente já não tá meio crazy, que eu acho que a gente já tá todo mundo um pouquinho meio doido. Mas se a gente não cuidar o máximo que a gente pode, são coisas, gente, tá aí, é de graça. Não precisa gastar nada. É o seu tempo que você tá investindo pra uma coisa maravilhosa que é a sua saúde, que é a única coisa que a gente tem, de verdade, é a nossa saúde. Então, trabalhar as questões mentais. E a outra coisa que eu acho que é assim, é pilar, é fundamental, é o sono. No sono, quando o nosso sono ele não é reparador, ou ele é um sono picado, ou você tem insônia, ou você custa dormir, dorme menos horas do que deveria para realmente descansar, quando a gente tem alterações de sono, e a gente pode ter alterações de sono porque o nosso estilo de vida contribuiu para aquilo, porque a nossa saúde intestinal, o nosso intestino ele tem uma forte resposta na produção de melatonina, por exemplo, de serotonina, e isso tem impacto no sono. Então, às vezes, o nosso intestino ele tá bagunçado e a gente tem problema com serotonina, que vai formar melatonina. Então, por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia, elas têm um desequilíbrio no neurotransmissor serotonina. E isso vai aumentar os mediadores de dor e a pessoa vai ter mais as dores, né, da fibromialgia. Então, se a gente tem um desequilíbrio do sono, a gente pode ter essa origem dele no intestino. A gente pode ter questões genéticas, então a gente tem genes relacionados com o ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, e traz impacto no nosso sono. Então, normalmente são pessoas que têm alteração no gene clock, por exemplo, que são pessoas que demoram mais tem dificuldade de ter um sono mais duradouro e profundo. Então, são pessoas que vão dormir ali meio que alerta, despertam com qualquer coisa, não tem um sono reparador. Quando a gente tem problemas para dormir, a gente vai o horário que mais se estimula a produção de mediadores da dor é à noite. Então, às vezes, durante a própria noite, a pessoa acorda com dores. Eu já vi muitas pessoas falar, nossa, eu não tenho nada de doença articular nem nada não, só tenho muita dor quando eu durmo, dor aqui, eu tenho dor nas costas, eu tenho umas dores, às vezes eu acho que é a posição que eu durmo. Gente, pode até às vezes ter relação com a posição que você dorme mesmo, mas muitas vezes são esses mediadores da dor, que eles são muito ativados no período do sono,
E uma das coisas que você pode observar é quando você acorda. Se você acorda com dor, com rigidez, sabe quando a gente acorda assim, parece que tá tudo duro, que a gente tá meio que enferrujado? Que você até na hora que vai espreguiçar assim, tudo dói, tá tudo dolorido, você com certeza produziu mediadores inflamatórios e dá dor durante o seu sono. E isso, gente, uma noite mal dormida, ela vai trazer uma resposta muito forte para que você tenha mais os sintomas de dor. Então, como esse vídeo eu vou falar de dor, eu vou falar só dos sintomas da dor. Depois a gente pode falar do sono, impactando o emagrecimento, impactando o ganho de massa muscular, impactando o sistema imune. Então, na dor, você depende de um controle mental. Não é ser zen 24 horas por dia, ser uma pessoa ultra, mega, hiper evoluída. Gente, não é isso que eu tô dizendo. Mas é cuidar da sua saúde mental. A gente sabe, pô, tô reclamando demais. Deixa eu dar uma segurada nisso. Nossa, eu tô muito sem paciência, tô muito pavio curto. Ou tô muito animada demais, muita ligada no 220. Tudo eu tô muito animada, tudo eu tô muito excitada, tudo eu quero fazer tudo. Calma. Também a gente tem que ter nem 8 nem 80, tá? Então, cuidar dessas questões, cuidar do sono. Então, a gente tem um monte de estratégias para o sono. A gente fala da higiene do sono, com certeza vocês já escutaram falar da higiene do sono. Então, a gente vai ter as estratégias de higiene do sono, que é começar a fazer coisas mais relaxantes a partir das 17, 18 horas. Às vezes, os chás que vão ajudar aí no processo do sono. Então, chás mais relaxantes, melissa, mungugu, lavanda, folha de maracujá, são todos chás que vão ajudar aí nesse ciclo do ciclo circadiano do sono. Você pode fazer ali, às vezes, uma ceia com mais gordura boa, um pouquinho de proteína e um pouquinho de carboidrato. Se você é aquela pessoa que tem aqueles picos de cortisol, que normalmente são pessoas que acordam ali durante a noite ou têm dificuldade para pegar no sono. Então, existem, né? Diminuir aí a luz azul, ficar mais na luz amarelada, evitar coisas muito excitatórias aí no final do dia, colocar os óleos essenciais, óleo de lavanda, óleo de bergamota, os óleos mais relaxantes de manjericão, do manjericão sagrado, também pode usar os óleos essenciais num difusor, ou pode colocar no travesseiro ou no punho e respirar. A própria meditação para sono. Então, tem suplementações que também podem ajudar. Então, a gente pode ter ali um magnésio, mais na forma de bisglicinato, na forma de inositol, junto com o inositol. A gente tem várias coisas que você pode também usar aí para relaxar. Então, fazer essa estratégia do sono, da higiene do sono, já vai ajudar bastante. Então, cuidar ali das questões de estresse, ou de ansiedade, ou de excitação demais, e as questões do sono. Então, isso é base para você melhorar suas questões da dor. Terceiro ponto, que é a origem da dor. Mas eu tô falando desses dois primeiros porque eles vão afetar diretamente a saúde intestinal. Então, você tem que observar a sua saúde intestinal. Por mais que você não tenha muitos sintomas intestinais, então, por exemplo, você às vezes não é uma pessoa que queixa de distensão, gases, dores abdominais, diarreia, intestino preso, azia, refluxo, digestão lenta, fezes com alimentos, fezes com odor muito forte. Se você não é uma pessoa que tem muito isso, seu intestino tá ali, tá tranquilo, tá funcionando bem, mas você tem dor. Se você tem dor, tem mediador inflamatório acontecendo. Então você vai ter que cuidar do seu intestino, mesmo que seu intestino não esteja te mostrando sintomas intestinais. Ele está te mostrando sintomas extraintestinais. Tudo que acontece com a gente começa no intestino. Então, o nosso sistema digestivo vai ser a nossa prioridade. Então, coisas que a gente pode fazer. Primeiro, estratégias matinais que vão cuidar já do nosso processo digestivo logo ao acordar. Então, a gente pode acordar, fazer a limpeza da língua, que tem vídeo ensinando a fazer a limpeza da língua aqui no canal e nas minhas outras redes. Que é super simples. Se você nem quiser ter um limpador de língua, não precisa, você pode ter uma colher de inox em casa que já resolveu o problema. Fazer o bochecho com os óleos anti-inflamatórios para você cuidar da sua microbiota bucal, porque ela vai afetar a sua microbiota intestinal, que são as bactérias que estão lá dentro do seu intestino, bactérias, fungos, né, os parasitas, enfim, um monte de coisa que tem lá no nosso intestino que forma ali a nossa microbiota intestinal. Então você tem que cuidar da microbiota bucal também, porque isso vai afetar no seu intestino. Então você pode fazer um bochecho com óleo de coco, um bochecho com o próprio óleo do gergelim. Então às vezes você pega o óleo do gergelim para fazer a sua automassagem, vai fazer massagem nas articulações, se é dor articular, faz massagem no abdômen, se você sente as dores mais abdominais, dores de cólica, dores de intestino, né? Que aí se tem dor no intestino,
aí é que o intestino tá dando sinal mesmo. Às vezes, dores de cabeça, você pode massagear aqui, ó, massagear aqui do lado, e usar o óleo de gergelim ou o óleo de coco também para fazer isso. O óleo de gergelim ele é mais indicado, né? Até porque eu acho que é mais fácil, mas para fazer o bochecho, você pode também usar óleo de coco. Então, pode fazer o bochecho com esses óleos na temperatura mais morninha, tá? Normalmente a gente gosta de fazer esses bochechos com os óleos nessa temperatura. Então, você faz a limpeza da língua, escova os dentes, faz o bochecho, já é uma forma de começar a tratar o seu sistema digestivo. Antes de beber qualquer coisa, água, nada disso. Se tu faz uso de medicamento para tireoide, tem hiper ou hipotiroidismo, antes de tomar o remédio da tireoide também tem que fazer essa limpeza da língua, escovar os dentes, aí depois você toma o remédio. Para quem toma remédio ou para quem não toma remédio, repor a água que a gente perde no sono, então tomar ali uns 500 ml de água na temperatura natural. A gente não acorda e toma água gelada, porque a gente vai prejudicar nosso processo digestivo. Então, limpeza da língua, bochecho, tomar água. E aí você pode começar o dia com uma estratégia anti-inflamatória ou uma estratégia que estimule o seu sistema digestivo, que normalmente elas se combinam muito entre si. Então, às vezes você tá fazendo uma estratégia para o intestino, mas aquela estratégia também é anti-inflamatória. Então, beleza. Então, você mata ali, como é que é? 2 coelhos com uma cajadada só? Nem gosto desse exemplo. Que dó. Mas, enfim, você pode fazer ali, resolver 2 problemas ali com uma estratégia só. Então, você pode fazer um shot com um limão espremido, com 50 ml de vinagre de maçã, ou para quem tem mais azia, mais dores, ou tem alguma questão de úlcera, gastrite demais, você pode usar um shotzinho de aloe vera, que é cicatrizante, também vai ajudar nos processos digestivos. Então, você começa ali a estimular a sua digestão com vinagre de maçã, um limão, um gengibre ralado. Você pode colocar 30 gotas de própolis, que vai estimular tanto a questão digestiva quanto as questões inflamatórias. Você pode colocar uma colherzinha de chá de açafrão da terra ou ralar uma colher de chá de cúrcuma. Gente, nossa, mas todos os vídeos são esses os escolhidos. Olha para vocês verem como a gente fala isso o tempo todo e tem milhões de pessoas que não fazem isso até hoje, que são coisas extremamente simples e a gente vai seguir falando em tudo quanto é vídeo, que são estratégias que a natureza nos deu, que tá aí, tranquilo, a gente pode achar, vai no supermercado, compra um gengibre, compra uma cúrcuma, compra um açafrão, pega um própolis, espreme um limão e tem um tanto de gente aí com intestino ruim, sistema imune ruim, dores, porque não fazem essa simples estratégia. Então você pode fazer um pouquinho de canela em pó, para colocar no seu shot, canela do Ceilão, que eu indico mais a canela do Ceilão para colocar no shot. Você pode colocar um cacau em pó. A gente pode já ir para a parte de suplementação mais específica, e você pode colocar no seu shot creatina e glutamina, que vão ser excelentes para a sua saúde digestiva e também para as dores. Uma outra coisa que é excelente para as dores, principalmente para quem tem dor articular, é o colágeno. Então a gente pode pegar o colágeno hidrolisado e colocar 5 gramas, 10 gramas ali no seu shot. Um colágeno sem sabor mesmo, hidrolisado de boa qualidade. Espreme o limão, coloca um colágeno, ou pode bater ele num suco pela manhã. Então, o colágeno, além dele trabalhar a nossa barreira intestinal e a nossa saúde intestinal e o nosso sistema imune, ele vai contribuir para as questões da dor. Então, olha um monte de coisa que a gente pode colocar num shotzinho da manhã. Não gosto de shot, quase vomito, passo mal, não dou conta disso. O que mais que eu posso fazer? Chá. Acordar, fazer todas as estratégias de rotina e diária e fazer um chá anti-inflamatório. Chá de gengibre, um chá de unha de gato, um chá de manjericão sagrado, que é tusse, um chá da própria canela em pau com gengibre ralado, fica uma delícia, chá de folha de amora, chá de moringa, para quem tem moringa no quintal, porque infelizmente não podemos mais ter moringa aqui no Brasil. É uma das plantas mais estudadas e ela é uma das mais potentes anti-inflamatórias, né, substâncias anti-inflamatórias que ela tem. Mas, infelizmente, aqui no Brasil nós não podemos consumir moringa, mas tem gente que tem moringa no quintal de casa, pode fazer um super chá. Então, são várias coisas que vocês podem fazer aí, ó. Não gosto de shot? Então posso fazer um chá. Gosto dos dois? Posso fazer um shot e no meio da manhã tomar um chá. Ah, eu prefiro mais o chá? Então faça o seu chá, também não tem problema nenhum. E começar com essas estratégias. Então, você já está cuidando do seu intestino quando você faz essas estratégias pela manhã. Então, se você cuidou do seu sono. Gente, essas coisas que eu falo, para quem nunca fez, parece que vai ser assim, meu Deus do céu, eu vou ter que viver para isso.
acabou minha vida, né? Já tem um monte de coisa pra fazer, um monte de compromisso, filho, marido, trabalho, ou minha esposa, meus filhos, meu trabalho me consome muito, já tem que treinar, já tem que não sei o quê. Gente, quando a gente começa a fazer essas coisas, de verdade, experiência que eu tenho, não vamos ser hipócritas, né? Quando a gente começa a mudar nosso estilo de vida, muitas vezes tudo é um desafio. Fazer um chá é um desafio. Espremer um limão e tomar um shot, que não é gostoso. Os shots, eles têm um gosto ruim. Mas quando a gente toma, parece que aperta uns botõezinhos do recompensa, que todo mundo fala, nossa, é ruim, mas eu não fico mais sem meu shot. No começo, a gente vai achar ruim, vai fazer ânsia de vômito. Na hora que você vai fazer a limpeza da língua, nas primeiras vezes, a gente quase vomita. Na hora que vai passar o limpador ou a colher, que vai mais ali no fundo. Enfim, às vezes você não tá afim de tomar água, você quer acordar e tomar um cafezinho preto logo de uma vez que você acordou. Ah, que preguiça, vou escovar o dente, depois fazer bochecha, e depois eu vou comer, vou ter que escovar o dente de novo. Gente, mas à medida que a gente vai fazendo, o nosso corpo ele vai criando uma resposta positiva. É a nossa resposta de quê? A gente está modulando. O que é modular? Eu tô silenciando coisas ruins e tô ativando coisas boas. A gente modula fazendo isso. Tá? E às vezes a gente silencia um pouco, não precisa silenciar tudo, e às vezes a gente ativa um pouco, também não precisa ativar demais. Então a gente está equilibrando as nossas células. Quando isso acontece, elas mandam as mensagens para o nosso cérebro. E através dessas mensagens que elas mandam, então dessa ligação que a gente tem das nossas células com o nosso cérebro, que a gente vai começar a ter muito gosto pelas rotinas. Vocês já viram que quem tem uma rotina saudável, normalmente é aquela pessoa que não quer abrir mão da rotina saudável? Aquela pessoa, ela fica muito ligada naquilo ali, ela adora, tanto que às vezes essas pessoas são rotuladas como chatas, como frescas, não é possível que até que na viagem você não deixa de fazer isso. Gente, porque a gente se sente tão bem, é tão gostoso, a gente começa o dia de outra forma, até para reclamar fica difícil, porque a gente já tá mandando outras mensagens. Então parece que é um mundo perfeito, mas é você que vai criar seu mundo. Ele é perfeito pra você, do seu jeito. Ah, não existe nada perfeito? Não existe, mas pode ser que a minha vida pra mim tá perfeita. Às vezes nos olhos de outra pessoa não é perfeita. Como pra mim uma vida, às vezes, que aquela pessoa acha que é perfeita, pra mim não é. Mas o que eu faço todos os dias, pra mim, o meu corpo tá tão feliz que aquilo pra mim eu tô atingindo a perfeição, entre aspas. Só que você acha que eu amei tomar vários shots desde a primeira vez que eu tomei? Eu trabalho com nutrição há 10 anos no consultório, há 11 anos para ser mais precisa. Eu demorei 7, 8 anos para começar a tomar chá. Eu não gosto de chá, eu gosto de bebida gelada. Eu sempre gosto de coisas gelo, chupar gelo, eu comia gelo, água gelada, tudo gelado. Eu não gostava de tomar chá, achava chá com gosto ruim. Hoje eu adoro os meus chás. Quem me segue vê que sempre eu tô postando um chá. Até na época de calor eu tô postando um chá. Então assim, eu fui construindo as coisas. Hoje, tudo meu tá modulado. Por quê? Porque, gente, é isso, foi insistência. Só que foi uma insistência que ela foi virando tão prazerosa que hoje eu não me vejo não fazendo mais essas coisas. Então, não desanima. Se você nunca começou nada disso que eu tô falando, comece aos pouquinhos, vai no seu tempo. Você vai ver que em algum momento você vai sentir benefício e bem provável que as suas dores vão melhorar. Então, assim, a gente tem que ter o pilar da saúde mental, o pilar do sono e o pilar do intestino. Então, as rotinas diárias, isso, gente, é medicina milenar que está dizendo. São conhecimentos milenares, aonde tudo relacionado ao nosso corpo e a ligação dele com as coisas naturais e a natureza para cura eram extremamente eficazes, tá? Muitas vezes, muito mais eficaz do que ficar tomando remédio. Lembre que o remédio, 90% das vezes, ele não vai buscar. Eu não tô falando 100% porque eu não conheço todos os medicamentos. Eu não sou médica, eu não posso falar isso. Eu não tenho conhecimento para isso. Mas eu tenho muita prática e estudar muita área da saúde. 90% do tempo o medicamento não tá tratando a causa. Ele só tá melhorando a sua qualidade de vida, entre aspas, e aquele sintoma, aquele desconforto ou aquele desequilíbrio. Mas de onde começou aquilo, o remédio normalmente não trata, né? A não ser que você faça um combo de estratégias, porque para tratar isso é só nutriente e estilo de vida, porque as nossas células são feitas de nutriente, então elas não são feitas de química, né? De remédio. Então, essas três coisas, elas são as mais importantes para tratar a dor. Então você tem que, além de fazer isso que eu falei, a parte da alimentação também vai ser de extrema importância. Adianta
Eu dormi bem, acordar, fiz um super chá, um shot igual eu vejo, esses shots, igual a Mafê tá falando, maravilhoso esses shots e tudo. E aí no meu café da manhã eu comi 2 pães franceses com margarina ou manteiga, tomei um cafezinho com adoçante e comi uma fruta, só pra não ficar muito ruim. Gente, sem chance. Se a alimentação não acompanhar também essas estratégias, alguma hora vai acabar que você não vai ter tanta resposta de melhora da dor. Então, para melhorar a resposta da dor, existem 2 coisas principais na alimentação. Uma alimentação baixa em carboidrato de alto índice glicêmico. Quais são os carboidratos de alto índice glicêmico? São mais os farináceos, então as farinhas, farinha de trigo, farinha de arroz, tapioca. Não estou falando que não pode comer nunca tapioca, mas se a gente não melhorar toda aquela refeição e às vezes ficar comendo também tapioca todo santo dia, a gente vai aumentar a nossa carga glicêmica ali, nosso índice glicêmico, que a tapioca é uma farinha branca que não tem quase fibra nenhuma, né? Praticamente ela nem tem fibra. Então, ó, as farinhas, então farinha de arroz, farinha de milho, tapioca, farinha de trigo, todas essas vão ser farinhas que vão prejudicar a sua resposta de dor, porque elas têm alto índice carga glicêmica, porque para comer uma coisa com farinha, você não vai comer um tiquinho assim de farinha. Você fazer uma tapioca, é uma tapioca grande. Pra você comer um pão francês, você usou muita farinha. Pra você fazer um bolo na sua casa, teve que usar muita farinha. Não sei que você come um pedacinho de fatia desse tamanho. Ninguém come uma fatiazinha de tamanho assim de bolo. Um polvilho, uma farinha de batata. Então essas coisas vão ter alta carga glicêmica. Excesso de carboidratos que também incluem os farináceos. Então, biscoito, bolo, os pães, as roscas, isso tudo entra. Excesso de frutose. Lembrando que, toda vez que eu falo isso, eu tenho que abrir esse parênteses, porque senão as pessoas não vão comer fruta nunca mais. Excesso de fruta e frutose, normalmente a gente vai ter isso em produtos mais industrializados ou quando a gente fica fazendo muito suco de fruta. Então, suco de laranja puro, suco de uva, suco de manga, manga com laranja. Então, às vezes, essas combinações, se você tem muita dor, se você está inflamado, vai acabar prejudicando. Então, é melhor você fazer sucos que são de mais baixa carga glicêmica. Maracujá, limão, caju, frutas vermelhas, morango, acerola. Olha o tanto de fruta que a gente pode fazer. Uma fatia de abacaxi com hortelã, gengibre e o colágeno. Olha só, você fez um super suco para as dores e para o seu intestino também. Então, você está fazendo várias coisas legais ali com uma estratégia só. Então, você pode fazer só as frutas vermelhas, por exemplo, se ainda tá nessa estratégia de quero melhorar as minhas dores e também tô focada na parte de emagrecimento. A gente pode fazer um suco com gengibre, hortelã fresco, frutas vermelhas ou um kiwi ou maracujá, colocar água, ou às vezes até, se dependendo da estratégia que a pessoa tá usando, pode colocar um pouquinho de água de coco e colocar ali o colágeno, por exemplo, ou uma creatina ou uma glutamina. E aí você fez seu suco e tá um suco ótimo, que você pode começar o café da manhã. Boas proteínas, os ovos podem entrar, um tahine, que é a pasta de gergelim, você pode fazer uma torrada com um pão caseiro feito com farinha de amêndoa, farinha de linhaça, outras farinhas, farinha de coco, um pão mais low carb ou com menos farinha industrializada, você pode pegar as outras farinhas, semente de abóbora, semente de girassol, faz um pão caseiro ou até uma panqueca, que é mais rápido. Às vezes a pessoa não tem muita paciência de ficar fazendo pão dá mais trabalho. Então você pode fazer uma panqueca, e aí usa essas farinhas, coloca um ovo mexido, uma pasta de abacate, amassa o abacate, coloca azeite. Para melhorar dor, a gente tem que consumir gordura boa, a gente tem que ter uma alimentação no estilo, numa pegada mais dieta do Mediterrâneo, onde uma baixa quantidade de carboidrato e usar carboidratos melhores. Então, a gente tem que ter ali, às vezes, os tubérculos, farelo de aveia, um pouco de fruta. Então, a dieta do Mediterrâneo é riquíssima em antioxidante e ela tem muita gordura boa e proteína mais branca. Então, peixe, um frango, nada em excesso, porque a gordura saturada que está na maior parte nas carnes, então no frango, carne de boi, carne de porco, leite e derivados, vão estar cheios de gordura saturada. Óleo de coco, então ficar fazendo tudo com óleo de coco, porque os outros óleos são ruins, também não dá. Então, olha só, um monte de coisa aí que a gente já pode repensar. Ficar usando margarina, essas coisas, gente, isso eu nem comento, né? Usar manteiga demais. Então, usar óleos mais anti-inflamatórios, as castanhas, óleo de gergelim, azeite, a pastinha de abacate, o próprio tahine. Então, isso tudo pode ter no café da manhã. Então, gordura boa.
Carboidratos mais de farelo de aveia, de uma panquequinha que você faça, de uma fruta, desse suco. Às vezes um mingau de aveia com leite vegetal, você coloca canela, cacau, você pode pôr até o colágeno se quiser, ou às vezes um whey para quem tem tolerância ao whey. Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer que vão melhorar a nossa resposta inflamatória, porque é o que a gente faz de manhã, meio que vai ditar o que nós vamos sentir ao longo do dia. Então, se você começa o seu dia se inflamando, é essa a resposta que você vai dar. Então, você pode começar o dia com uma estratégia assim, de um bom café da manhã, em controle de gordura saturada, com antioxidante e com controle de carboidrato. E ao longo do dia você tem que tentar manter mais ou menos essa pegada. Então o almoço pode ser um almoço normal, mas põe bastante salada, põe azeite, põe sementes na salada, come um pouco de arroz e feijão e não excede demais na proteína. A dieta do Mediterrâneo que eu tô falando aqui não é a dieta da proteína, não é comer bacon com queijo amarelo, com salsicha, com carne o dia inteiro. Essa dieta é extremamente inflamatória, extremamente danosa para as nossas células, para o nosso DNA, extremamente ofensiva para a nossa modulação genética. Então, quem faz esse tipo de alimentação vai bagunçar todo o sistema e vai ter muita dor depois. Então, olha só um monte de coisa aí que a gente pode fazer. Às vezes, nesses intervalos, fazer os chás que eu falei. Então, unha de gato, gengibre, cúrcuma, canela, manjericão sagrado, moringa. São muitas opções, lavanda, melissa. Então, um monte de chá que vocês podem fazer aí ao longo do dia. Então, toma uns 2, 3 chás por dia. À noite, fazer refeições mais leves, sem exceder em carboidrato, porque senão você vai ter pico de carboidrato no à noite, que é o horário que a pessoa vai ter mais resposta à dor, das substâncias moduladoras de dor, e aí você fez uma refeição que te estimula a dor, então só vai piorar. Então, uma refeição mais leve à noite, fazer aquela questão toda da higiene do sono. E aí, o que você pode completar com tudo isso? Então, pilares para melhorar as dores é a nossa inflamação. Cuidar da nossa saúde mental, com meditação, yoga, grounding, pranayama, rotinas diárias. Então, tudo isso. E a meditação que também você vai escolher que mais te faz bem, se é brincar com o seu cachorro, se é olhar para o céu, se é ficar ali respirando um ar puro, se é ouvir uma música, isso tudo tá válido, ou se é a própria meditação mesmo. Cuidar do seu sono, então higiene do sono, trabalhar o sono. Se ele não for bom, se ele for bom, ótimo, vamos trabalhar as outras coisas. Cuidar do seu intestino, então, melhorar o seu dia, o início do seu dia para estimular o seu processo digestivo. Se você sente muitos sintomas digestivos, você pode fazer uma dieta low FODMAP por um tempo e ciclar depois com uma dieta mais cetogênica, com uma dieta mais mediterrânea. Isso tudo vai ajudar muito a saúde do intestino e a modulação da microbiota. Claro que isso é um pouco mais individual, mas se você não tem um acompanhamento individual, um profissional que você possa ter ali junto com você, você pode fazer um pouquinho, às vezes, do protocolo Low FODMAP, retirar as coisas que são inflamatórias, fazer o protocolo 5R, tudo vai ter vídeo aqui explicando de todas essas coisas. Então, eu já tenho vídeo de FODMAP, protocolo 5R, não sei se eu tenho, mas se não tiver, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é quando a gente vai fazer toda a nossa organização digestiva. Então, a gente retira coisas ruins, recoloca coisas boas, então é um protocolo específico para a saúde intestinal. Você pode, mais uma vez, fazer a dieta do Mediterrâneo, fazer uma dieta cetogênica e vai ciclando. Eu sei que na prática ficar ciclando coisas não é tão prático, né? A gente precisa se organizar e ter um guia para isso, mas você pode ir lendo um pouquinho sobre cada um e vai testando para ver o que te ajuda. Então, cuidar muito da sua saúde intestinal é outro pilar com algumas estratégias. E a última parte ali, que eu acho que é uma das coisas que mais também trazem benefícios, é a parte da suplementação. Então, tem muitos suplementos que vão ajudar. Então, primeiro, a gente tem que ter bons níveis de vitamina D. Se a nossa vitamina D tá ali abaixo dos 30, abaixo dos 40, para quem tem uma doença autoimune, então, ela tem que estar ali dos 70, 80, 60 para cima. Se a sua vitamina D tá nos 25, 30, aquilo ali tá ruim. Baixa de vitamina D, aumento do mediador de dor. Então, a sua vitamina D tem que ser suplementada. E, normalmente, se ela estiver muito baixa, é só prescrição médica, porque são dosagens maiores, tá? As dosagens que o nutricionista pode prescrever é até 4.000. Então, você pode tomar 4.000, por exemplo, unidades ao dia. Mas, dependendo do nível da sua vitamina D, a melhor coisa é ser orientado por um médico para ele te prescrever ali uma suplementação adequada. Suplementação com ômega 3 e óleo de crio. O óleo de crio é rico em astaxantina, que é uma substância extremamente anti-inflamatória e antioxidante, vai ajudar nas dores. O ômega 3 rico em DHA também vai ajudar nas dores. Magnésio para relaxamento, principalmente para quem tem enxaqueca e dores de menstruação. O magnésio na forma de
bisglicinato, quelado, né, que ele vai ali fazer mais a parte de relaxamento, o magnésio junto com o inositol, que também vai ajudar muito nas questões de relaxamento, só cuidado para quem tem intestino mais solto, que pode ser que ele, como relaxa mais, pode ser que a pessoa tenha ali, às vezes, algum efeito no intestino. Então, são suplementos que você pode usar. Você pode usar a glutamina e a creatina, que eu falei mais cedo lá, pode colocar num shot, pode colocar no seu suco, no seu shake. Então, são suplementos que podem ajudar na dor e suplementos antioxidantes. Então, você pode também tomar um resveratrol ou um extrato de frutas vermelhas ou de uva. Você pode, às vezes, tomar o próprio própolis. Então, colocar o própolis no seu chás ao longo do dia. Pode ser o própolis aquoso, pode ser o própolis no shot. Você pode fazer a própria suplementação com a cúrcuma e o gengibre, que são os reis de anti-inflamatórios, né? Os dois, a cúrcuma rainha e o gengibre rei, ou esses dois são raízes, enfim, são esses personagens aí que vão te ajudar muito no processo de inflamação. Se você tem um profissional que pode te prescrever tinturas, as tinturas são os extratos ali das plantas em solução alcoólica. E aí aquela parte ali que fica livre para fazer a função, ela tem uma ótima ação. Então você pode fazer tintura de unha de gato, de tomilho, você pode fazer tintura de gengibre, de cúrcuma, você pode colocar a própolis, que é uma tintura quando está em solução alcoólica ali, quando é o própolis alcoólico. Então olha só, muitas coisas para trabalhar a dor. Vai aos pouquinhos, que eu tenho certeza que vocês vão ter benefício nas dores. Usar os óleos essenciais, os óleos que relaxam, que acalmam, os óleos que ajudam na dor. Então, tudo isso são estratégias que vocês podem fazer, são estratégias naturais do dia a dia, da alimentação, do estilo de vida, e que eu tenho certeza que elas vão ajudar na raiz das dores, que sempre vão ser as questões intestinais. E um suplemento que ajuda muito em quem tem cólica, se você tem dor, não é normal ter dor. Se você tem muita cólica, se você tem muitas dores pré-menstruais, da menstruação, você está inflamada. Inflamada, lembra disso. Muitas dores, dores nos seios, dores de cólica, dores de tudo. Inflamação. Ah, mas eu tenho porque eu tenho endometriose. Inflamação. Ah, eu tenho porque eu tenho síndrome do ovário policístico. Inflamação. E é isso mesmo, gente, tudo se resume à inflamação, porque é essa resposta que o corpo gera que começa a atacar outros lugares ali do nosso corpo ou produzir respostas ali que não são legais. Então, para quem tem dores menstruais, uma das coisas mais eficiente é o óleo de prímula ou óleo de borragem. Então, em dosagens até maiores, 2 gramas ali de óleo de prímula e óleo de borragem, vai ajudar muito nas dores, tá? Então, também pode ser uma outra estratégia. Mas assim, eu acho que eu falei várias coisas, não dá pra falar tudo que existe, porque esses vídeos ficam muito longos e eu sei que muitas vezes as pessoas não têm nem paciência de escutar tudo. Mas, se você gostou desse vídeo, achou que te ajudou de alguma forma, ou vai ajudar alguém que você conhece, alguém da sua família que tem dor, que tem uma doença autoimune ali, que sofre com dor, manda para essa pessoa, ou se inscreva no canal se não tiver se inscrito, curta o vídeo para ajudar a gente sempre a conseguir aí construir esses materiais para vocês. E eu espero que a gente possa sempre estar aí trocando informações. Então, existem outras coisas também para tratamentos de dor, como, por exemplo, fisioterapia, pilates, acupuntura, várias outras técnicas super legais. Então, se vocês têm dúvidas ou têm algo para acrescentar, pode deixar aqui nos comentários ou pode sempre entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para ajudar vocês. E nós nos vemos no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até lá! If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello.